Comida muito calórica, comida de baixas calorias, calorias vazias, quantas calorias tem em uma refeição? A gente ouve esse tipo de expressão o tempo todo, mas o que isso quer dizer? Se as calorias não são aqueles duendes que apertam a nossa roupa dentro do armário quando a gente não está olhando, o que são elas e que diferença que elas fazem na nossa vida? Por exemplo, faz sentido contar calorias? Ah, mas antes de sair falando das calorias, que tal nutrir o seu cérebro e aprender uma outra língua? Este vídeo aqui tem o apoio da Babel, que é o aplicativo de aprendizagem de idiomas mais vendido do mundo. A Babel tem mais de 15 milhões de assinaturas vendidas pelo mundo porque combina o melhor do online e do ao vivo. A Computer Network, ou CNET, a Wired, a CNN e várias outras publicações classificam e recomendam a Babel como um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. As aulas são preparadas de acordo com a sua língua materna, ou seja, nós aprendemos francês ou inglês com um material que é preparado para quem fala português como língua nativa, tem aulas ao vivo, em grupo, com professores certificados e atenção personalizada, e ao mesmo tempo que você tem essa personalização da sua aula, também tem a flexibilidade do online, que eu particularmente gosto muito. Você pode aprender mais de 14 idiomas, como espanhol, inglês, russo, turco e alemão, com lições que são orientadas pelo seu objetivo, como conversa, negócios, trabalho, experiências em outros países ou mais, e tem toda aquela flexibilidade de montar essas aulas com vídeos, podcasts, jogos e todo tipo de material para fazer na sua hora e avançar no seu ritmo. E com o nosso link você tem 55% de desconto na assinatura. E agora eles oferecem a opção de fazer o seu pagamento em parcelas mensais. Então aproveita para melhorar o seu inglês, o seu espanhol, ou que tal conhecer uma outra cultura do jeito mais imersivo. Que outra língua que você gostaria de falar? Voltando às calorias. Por exemplo, quando você acende a chama de um fogão a gás para esquentar 1 litro de água para fazer um café. O que vem no gás de cozinha é uma mistura de 2 gases, que é o propano e o butano. E quando a gente acende essa chama do fogão, combinamos esses gases com o oxigênio do ar que a gente respira. Propano e butano são feitos com 3 ou 4 átomos de carbono ligados a hidrogênio. E essas ligações são quebradas com o calor e aí o oxigênio reage com eles e forma gás carbônico com carbono e vapor de água com o hidrogênio. E isso libera uma energia equivalente a um pouco mais de 6.000 calorias, com C maiúsculo, por litro de gás de cozinha queimado, que é mais do que o suficiente para esquentar o seu litro de água até o ponto de fervura. Como que dá para saber isso? A caloria é uma medida que foi criada pelos franceses lá no século XIX. O nome vem do latim calor e representa isso mesmo, uma quantidade de calor, que mudou um pouco com o passar do tempo, mas hoje em dia uma caloria com C minúsculo quer dizer a quantidade de calor ou a energia necessária para esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Já a grande caloria, que é a caloria com C maiúsculo, é a quantidade de calor que esquenta 1 litro de água em 1 grau Celsius. Ou seja, para esquentar 1 litro de água na temperatura ambiente, tipo 25 graus Celsius, até ela ferver a 100 graus Celsius, a gente teria que esquentar 75 graus, o que precisa de 75.000 calorias com C minúsculo, ou 75 calorias com C maiúsculo, que é a medida que eu vou acabar usando pelo vídeo todo, já que é a mais usada para medir a energia dos alimentos, que também podem ser chamadas de quilocalorias, que equivale literalmente a 1.000 calorias, ou as letrinhas kcal de quilocaloria que você encontra nos rótulos alimentares. Enfim, 1 litro de gás de cozinha liquefeito lá dentro do bujão tem 6.000 dessas calorias maiúsculas ou quilocalorias. Em teoria, você poderia tomar água gelada para gastar calorias do mesmo jeito que a gente usa elas para esquentar água no fogão. Porque para esquentar a água dentro do nosso corpo, nós também temos que gastar essas tais calorias. O grande problema desse tipo de estratégia é que não é tanta caloria assim. Se você tomasse 1 litro de água trincando a 0 graus Celsius para aquecer essa água até a temperatura do corpo, a gente gastaria só 37 calorias. Mesmo levando em conta as perdas de como o corpo funciona, não gastaríamos muito mais do que o dobro disso, o que dá a energia de umas 2 fatias de salame ou de uma latinha de refrigerante. O nosso corpo tira a energia da comida de uma forma bastante parecida com a queima do fogão, só que em câmera lenta, com mais passos e aproveitando boa parte do que a gente come. O nosso sistema digestivo quebra a comida, o intestino absorve os pedacinhos e a gente transforma boa parte do que nós comemos, pelo menos do que a gente quer aproveitar como energia, em glicose, que é o açúcar. E as nossas células quebram esse açúcar lá na mitocôndria para poder fazer energia num processo que também combina o carbono com oxigênio e libera o que a queima libera, água e gás carbônico. Mas enquanto a queima direta de 1 kg de açúcar libera por volta de 3.800 calorias,
o nosso corpo aproveita 2/3 disso, então 2.540 calorias. Parece muita perda, mas os motores a gasolina mais eficientes e mais caros de carros de Fórmula 1 só podem chegar perto de 50% de eficiência. O motor comum da maioria dos carros não trabalha com mais de 1/3 de aproveitamento da energia do combustível em movimento a maior parte do tempo. O resto vira calor e barulho. Dessa noção de que a gente pode aproveitar tanta energia da comida, você já pode deduzir que se a gente fosse capaz de digerir o gás do botijão de cozinha, nós não somos e eu não recomendo tentar, das 6.000 calorias que 1 litro daquele gás liquefeito tem, nós poderíamos aproveitar por volta de 4.000 delas, o que é energia suficiente para 2 dias de atividade normal, segundo os valores diários que a gente encontra até nos rótulos alimentares. Só que como nós não temos essa capacidade de digestão, o gás de cozinha não tem calorias para o nosso corpo. E essa explicação que eu acabei de dar empacota vários dos poréns e das dificuldades e questões que a gente tem quando tentamos contar as calorias dos alimentos, especialmente se for para perder peso. Primeiro, quantas calorias uma comida tem? Ou quantas calorias alimentares a gente precisa interpretar quanta energia do alimento nós podemos aproveitar. Fibras alimentares, por exemplo, não têm calorias, ou melhor, não têm calorias para nós. Isso porque as fibras alimentares, por definição, são fibras vegetais, como a celulose, que nós não temos capacidade de digerir. Elas têm energia. Se você queimar uma folha de papel, que é praticamente celulose pura, ela libera muita energia e produz calorias. Só que o nosso corpo não consegue digerir a celulose em pedacinhos e a gente não absorve nada. A fibra alimentar, inclusive, é importante por isso, porque passa direto pela nossa digestão e ajuda a dar consistência para as fezes e carregar junto com as fibras o que mais sobrou da digestão. É o nosso desentupidor. É como comer um prego para combater a anemia, porque ele é rico em ferro. Não vai ser porque ele é todo feito de ferro que esse ferro vai poder ser disponível para o nosso corpo aproveitar. E esse é o maior ponto de confusão, ou pelo menos das incertezas, ao redor de quantas calorias os alimentos têm. Tem outras coisas também, como a caloria pequena e a caloria grande, ou o fato de que a física em si seguiu com uma outra medida de energia que são os joules, e uma quilocaloria tem 4.184 deles, ou 4.200 aqui no Brasil, ou outros valores em outros países, mas o ponto mais complicado mesmo é calcular quantas calorias da comida estão disponíveis para nós. Porque uma coisa é queimar comida no laboratório e medir a energia que isso libera, o calor que sai daí. Outra coisa é saber diferenciar quanto disso nós podemos absorver e usar de verdade como descontar as calorias das fibras alimentares do que a gente come. Quantas calorias das calorias que uma comida tem são calorias que o nosso corpo absorve. E aí tem vários métodos diferentes que vão dar valores diferentes de calorias para um mesmo alimento. São métodos que vão desde medir em laboratório o teor energético desse alimento e usar fatores de correção que vão descontando, por exemplo, tipos de gordura e de fibras que a gente não digere, ou fórmulas com fatores de correção que dão valores de calorias fixos de acordo com a quantidade de componentes, como por exemplo, soma 9 quilocalorias por grama de gordura ou 4 quilocalorias por grama de carboidrato, independente de que se aquele alimento em questão é uma bolacha ou um leitão à pururuca com farofa. Esses métodos são úteis, são muito comuns, mas são aproximações. E aproximações quase sempre erram para baixo no caso das calorias, pelo menos quando os estudos comparam as calorias contidas de verdade nos alimentos com o que vem escrito na embalagem. Segundo, também tem o fato de que alimentos com uma mesma quantidade de calorias disponíveis para o nosso corpo também podem disponibilizar essas calorias de formas bem diferentes. O nosso corpo trabalha mais para poder aproveitar as calorias de proteínas do que as calorias que estão nos carboidratos, os açúcares. De forma que dietas com a mesma quantidade de calorias, mas que são mais ricas em proteínas, podem, em alguns casos, levar a mais perda de peso, pelo menos no curto prazo. Em outros casos, alimentos que disponibilizam a energia de forma muito fácil para o corpo vão afetar a nossa saciedade de uma forma diferente e podem resultar na gente comer mais ou menos deles. Alimentos ultraprocessados, por exemplo, que são aqueles que o nosso guia alimentar para a população brasileira, que já explicamos no outro vídeo, considera como os alimentos que passaram por grandes transformações industriais, como é o caso dos salgadinhos, dos biscoitos, dos refrigerantes e outros alimentos que já vêm bem embalados, que passam por muitas transformações que deixam as calorias mais disponíveis. Então você pode acabar ingerindo muito mais deles antes de se sentir saciada ou saciado. Uma coisa é consumir 150 quilocalorias de refrigerante, o que pode ser a energia disponível numa latinha.
Outra coisa é consumir 150 quilocalorias com 150 gramas de batata doce, que vai ter fibras e vai liberar essa energia de forma bem mais lenta com a nossa digestão. Dentro disso, também entra a noção das calorias vazias, ou seja, alimentos que têm alto valor energético, como os alimentos ricos em açúcar, como refrigerante, ou gorduras que a gente não aproveita tão bem, como o óleo das frituras, mas que não tem nutrientes como vitaminas, proteínas ou fibras que a gente poderia aproveitar junto. 100 calorias de refrigerante vão ser muito menos proveitosas para o seu corpo do que 100 calorias de batata doce. E terceiro, que ainda tem a noção de quantas calorias nós precisamos por dia ou não, porque a convenção que a gente vê nos rótulos de alimentos é a necessidade básica de 2.000 quilocalorias por dia, só que isso é uma média. Pessoas diferentes precisam de quantidades diferentes de acordo aí com o nível de atividade física, por exemplo, quem se exercita mais ou quem caminha para o trabalho gasta mais, de acordo com o tamanho e musculatura da pessoa, porque músculos consomem mais energia, tanto que aumentar a massa muscular é uma forma de gastar mais energia da comida. Também tem o clima onde a gente está, porque durante o frio gastamos mais energia para o corpo se esquentar e por aí vai. E a sua taxa metabólica também pode mudar no tempo, inclusive por causa de dieta. Cortar carboidratos da dieta, por exemplo, pode fazer o corpo reduzir a quantidade de energia que a gente gasta por dia, o que diminui a eficiência da dieta, pelo menos durante 2 ou 3 primeiras semanas dela. Pode parecer uma sabotagem do nosso próprio corpo contra a dieta, só que isso é uma estratégia que faria todo sentido durante um período de escassez de alimentos, como boa parte da nossa evolução, que foi a época onde humanos não passavam 8, 10, 12 horas por dia sentados digitando sem fazer muito mais além disso. Sim, tem o ditado de que uma caloria é uma caloria e realmente comer menos calorias é um caminho mais direto para a perda de peso do que contar, aspas, aí só com exercícios, como eu já falei no vídeo sobre queimar gordura. Só que isso tudo que especialistas também levam em conta, como os autores do Guia Alimentar para a População Brasileira, tem que entrar no fato de que eles não recomendam a contagem ou controle direto de calorias. Segundo as pessoas desses guias, abre aspas, alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. E todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Então, ao invés de recomendações de ingestão de calorias contadas ou de algum tipo específico de nutriente, esses guias dão regras mais gerais, como evitar alimentos ultraprocessados, dar preferência para alimentos que são menos processados e mais próximos do que a gente encontra na natureza, como alimentos que podem ser comidos crus, caso das frutas e das saladas, ou com poucas transformações, como cortar e cozinhar direto. E também recomendam comer com calma, com regularidade e, sempre que possível, com a companhia de mais pessoas, já que comer também é o ato social. Então, fica aí a nossa recomendação. Também fica a nossa recomendação de que se você gostou, curtiu o vídeo e quer outras conversas como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, e os próximos vídeos regulares que a gente tem por aqui. E fica aqui a minha denúncia de que o Denner, nosso editor, me levou para o mundo do curry, que é um mundo sem saída, e agora eu ponho curry em tudo, nem o estrogonofe passou incólume em casa, então adeus contagem de calorias. Curry não tem caloria, mas onde a gente põe, senhor, como fica bom.